Muito bem, então de Santo aí no muito mal. E agora os três últimos, ó Rafa, chegaram com certa pompa. Talvez o que com menos pompa chegou, foi menos expectativa, foi o próximo aí, que é o Sherman Cárdenas, colombiano, que foi revelado pelo Bucaramanga. Hoje, atualmente, Rafa, ele está no Once Caldas, tá? Já fez 30 jogos nessa passagem por lá. Ele passa pelo Milionários, pelo La Equidad, Júnior Barranquilla, Atlético Nacional. E aí, jogando contra o Galo na Libertadores de 2014, ele faz o gol no jogo de ida. No finalzinho da partida, ele faz o gol contra o Atlético. É um dos destaques da equipe colombiana, do Atlético Nacional. E depois o Atlético contrata esse jogador. Nos mesmos moldes de quando o Paysandu faz o gol de 1-0 lá na Bombonera e o Boca contrata o Yarley, né? Falou, ele fez o gol aqui, a gente vai acabar te contratando. Então ele chega com certa expectativa, ele é campeão mineiro, né, no grupo em 2015, aquele campeonato que o Atlético vence a Caldense em Varginha, mas fica devendo demais, né, Rafa? Fica devendo. A passagem dele pelo Atlético foi uma água de salsicha, né? Porque você vai falar assim, o Cárdenas foi horripilante. Não. O Cárdenas foi bem? Também não. Ele fazia diferença quando entrava? Não. Ele prejudicava demais o Atlético quando entrava? Também não. Ele era um nada, com todo respeito à pessoa do Cárdenas, mas ele no time era um grande nada, porque quando o Atlético precisava dele para suprir alguma ausência importante, naquele ano que tinha Giovanni Augusto em grande fase, Dátulo em grande fase e outros, ele não conseguia entrar e suprir a altura. E quando entrava, ele tinha pouca participação de destaque. Então, assim, por ele não ter nada muito negativo que envolveu a passagem dele pelo Atlético, dá para colocar no até aqui. É um até aqui, assim, que dá até para discutir com o de Santo, viu? Acho que talvez pelo Atlético, o de Santo tenha feito até um pouco mais do que o Cárdenas. E aquela coisa, né, Rafa, que você tinha mesmo falado, o Cárdenas ele entra num Atlético ajustado, Era um num bom time. um Tava bom mais. time do Se você Galo. coloca o de Santo para ser reserva do Prato em 2015, provavelmente ele faria mais gols e teria mais destaque do que o Cárdenas entrando naquele time horroroso que o de Santo jogou em 19. Então acho que dá até pra gente pensar numa troca do de Santo pelo Cárdenas, viu? Porque o Cárdenas era muito indiferente, cara. E eu não tenho É. nenhuma lembrança negativa e nem positiva dele. O de Santos são mais lembranças negativas, só que se eu pegar o número de gols, o que ele fez ali pelo Atlético, num time que era muito ruim, ele tem até alguma outra partida que você coloca ali que o de Santos não jogou mal. Então, talvez no caso dele até valha um reconhecimento um pouquinho maior do que o do Cárdenas.